Oi, gente, bem-vindo a mais um podcast missional. Esse podcast que tem sido um instrumento de Deus para ajudar você a exercer o seu trabalho ministerial. Algo sensacional. Trabalhar para Jesus Cristo é algo que nos dá muita alegria e satisfação. E que bom que você está agora aí também me assistindo. Hoje eu quero falar sobre simplicidade. Sabe, gente, ontem eu ganhei um iPhone 13. Olha que coisa maravilhosa. Lindo, viu, gente? Muito bom. E quando eu fui fazer, é a primeira vez que eu faço praticamente isso sozinho, que eu fui transferir, fazer o backup, fazer a transferência do meu antigo iPhone para o iPhone novo, eu fiz com muita facilidade. Foi muito simples para mim. E eu fiquei pensando, gente, como algo tão complexo, com tantas informações, tantos aplicativos, pode ser assim de fácil entendimento. E eu fiquei pensando, por que nós complicamos tanto as coisas, não é verdade? O Evangelho é simples. O Evangelho precisa ser de simples entendimento para as pessoas que ouvem. Talvez alguns aqui vão se identificar comigo. Antigamente, quando eu ia para as conferências de líderes, o meu desejo, a minha fome era aprender muito para poder fazer a obra de Deus. Gente, eu vinha com pilhas de apostilas, pilhas de coisas para aplicar na igreja. E às vezes eu ficava frustrado. Eu chegava, eu via, como é que eu vou conseguir fazer com que as pessoas apliquem tudo isso na vida delas? Não é verdade? Eu ficava pensando assim, eu sempre pensei, olha, quando a pessoa começar a entender tudo isso aqui, ela já desistiu de ser crente. E, na verdade, com toda sinceridade, quantas pessoas desistiram da carreira por causa da complexidade que era o entendimento do Evangelho. A dificuldade que as pessoas tinham de absorver tudo aquilo. E, gente, vamos ser honestos, nem todo mundo precisa saber sobre as pragas do Apocalipse. Não é verdade? Nem todo mundo precisa compreender o que é batalha espiritual. A maioria das pessoas na igreja precisam aprender como é que viver de forma simples o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como vencer o pecado, como viver um bom testemunho. E isso é simples. Quando você vê ali a igreja em Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou o primeiro sermão, e as pessoas perguntaram, o que faremos, irmãos? E Pedro falou, arrependei-vos, seja batizado para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. E a Bíblia diz que naquele dia foram acrescentados 3.000 pessoas à igreja, e depois começa a dizer que essas pessoas viviam de forma simples. De forma simples. Você olha ali capítulo 2, a partir do versículo 46, a vida simples da igreja. E nós precisamos entender aquilo. Não precisamos copiar literalmente aquilo que eles faziam, mas nós precisamos compreender a essência, a simplicidade da aplicação do Evangelho. Jesus era muito simples, gente. Os fariseus, os saduceus, eles tinham muitas leis. Muitas leis. Ali no Evangelho de Mateus, capítulo 22, primeiro vê os saduceus tentando pegar Jesus com aquela pegadinha, Olha, uma pessoa que a esposa morreu, ele casou de novo, a esposa morreu, um céu, com quem ele vai ficar? Se teve tantas esposas. Aí Jesus falou, vocês são muito ignorantes, gente. Vocês não sabem que no céu não se casa, nem se dão em casamento? Aí os fariseus saíram de fininho, porque Jesus simplesmente explicou para eles. Aí vieram os fariseus, e vendo que os saduceus não conseguiam pegar Jesus, vieram para Jesus e falaram assim, Jesus, qual é o maior mandamento? Na cabeça deles, presta atenção, gente, na cabeça dos fariseus estava pensando o seguinte, nós temos 613 mandamentos.
248 mandamentos dizendo o que eles deviam fazer. A maioria deles associado ao corpo humano, né? O mais famoso dos mandamentos é aqueles que eles acusaram Jesus. Vocês, ao comerem, não lavam as mãos, porque tem um mandamento para isso. É verdade? E 365 mandamentos para não façam isso, para cada dia do ano, não façam isso. Então tinha 248 mandamentos, façam, e 340 não façam, 345 não façam, 613 mandamentos. Na cabeça deles estava, qual é o maior mandamento? Vamos ver o que Jesus fala. Jesus simplificou a coisa, dizendo o seguinte: o maior mandamento, o primeiro é esse: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a esse, olha só, quase comparável, é amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus reduziu 613 mandamentos em 2, simplificou o entendimento. O que eu quero dizer para vocês hoje é isso. Vamos simplificar o Evangelho. Vamos simplificar a forma de viver o Evangelho, que nós temos muito sucesso. Eu sei que isso assusta muita gente. Eu sei que muitas pessoas começam a pensar, mas as pessoas não precisam aprender. Precisam aprender. E quem quer aprender, vai aprender. Mas a aplicação da vida comum, viver de forma comum, nós precisamos ser simples. Teremos muito mais sucesso, alcançaremos muitas mais pessoas e ajudaremos muito mais as pessoas. Valeu, gente? Que Deus abençoe vocês poderosamente no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.